Fala Escola. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, é o Felipe Correia, aluno da Escola Estadual Catoni, aqui na Zona Sul de São Paulo, Escola Estadual. Aluno extremamente ativo, atento a tudo que acontece sobre educação, participativo. O Felipe, ele esteve também na participação da Promotoria Comunitária, um projeto, né, do Ministério Público de São Paulo, aqui, que atuou na região aqui do Grajaú, na Aldeias Infantis, onde aconteceram os encontros. E a chamada, né, o convite para o Felipe foi muito no sentido dele falar um pouco para nós como que é essa experiência com o Grêmio Estudantil, também ele participante da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, e através também de uma ação que ele promoveu junto aos colegas ali na passarela do Grajaú, né, chamando a atenção da população para a importância da vacina num contexto tão trágico, tão triste, né, para a sociedade brasileira. A gente chega aí ao número de 570 mil mortos no país, e a gente ainda encontra pessoas achando que a vacina ela é questionável. Enfim, o direito à vacinação está ainda a conta-gotas para as pessoas. E é isso. Nesse semestre estaremos recebendo alguns convidados para falar também da grande importância do educador Paulo Freire, né? Esse ano é o centenário de Paulo Freire, né? De 1921 até 2021, aí quanta contribuição esse educador deu para a história da educação brasileira, e é importante ouvir aí a voz dos estudantes. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem com você? Está muito frio aí? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, André, por estar aqui conosco também pelo convite. Estou muito feliz em estar com vocês nesse bate-papo, né, que é um bate-papo sobre democracia, sobre educação, e nos tempos atuais, como você mencionou agora, é super primordial. E sim, tá frio aqui, mas eu creio que esse nosso bate-papo agora, essa espécie de café filosófico, né, vai dar uma esquentada aqui na gente. Muito obrigado. Não, maravilha, Felipe. Eu que agradeço, né? Nós agradecemos, eu, André Leão também, a nossa chefe aí nessas edições e coordenações aí desse canal, que é uma luta, né? É pensar a escola e falar sobre escola, né? Num contexto tão complicado como esse também. A gente está num momento de pandemia. Eu queria começar aí que você falasse um pouquinho do que é a escola estadual. Como é que é essa escola estadual? Como é que ela está recebendo os estudantes agora nesse momento de retorno às aulas? Embora, né, a gente ainda tenha aí um contexto de pandemia, isso é complicadíssimo, né? O contexto de mortes ainda é grande, de contágio, né? Temos aí uma variante Delta, enfim, se alastrando aí pelo país. Queria que você falasse um pouquinho como que é essa escola, como é que essa relação sua com a escola, e até chegar nessa questão do Grêmio Estudantil. Eu acho que é isso, provocar você um pouquinho para falar um pouquinho dessa escola. Como ela acolhe os estudantes, como é que é o diálogo lá com os professores, direção, enfim. Maravilha, maravilha. Como você já mencionou, eu sou estudante secundarista, estou no terceiro ano do ensino médio, tenho algumas atividades junto com a UMES, né? Você já mencionou a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, e também faço parte do Grêmio Estudantil. E quando a gente fala da escola pública, né, eu vou falar um pouquinho, fazendo um ensejo maior para a minha escola, né, onde estou situado aqui na Zona Sul, aliás, o extremo sul aqui de São Paulo. Quando a gente fala em uma escola pública, né, uma escola estadual, a gente não fala apenas de uma estrutura física. Pelo menos eu não vejo mais assim, porque eu sinto que nós fazemos a escola. Você, no caso o senhor, promovendo essa conversa junto aqui com a Andrea, junto com demais que estão ali nos bastidores. Nós sim fazemos a escola e fazemos a educação no cotidiano de cada aluno, professor, porque é algo que movimenta vários setores da sociedade. Nós vimos que no momento da pandemia, quando as aulas se fecharam, a gente sentiu a falta do aluno estar frequentando a escola, do professor estar dando aula, da mãe, que acaba tendo que se tornar esse papel que já tinha, né? Mas agora acabou exacerbando esse papel de ensinar o filho em casa e as dificuldades que, infelizmente, a gente enfrenta. As escolas públicas, elas sempre enfrentaram muitas dificuldades, antes mesmo da pandemia.
né? E, infelizmente, a pandemia ela serviu para agravar e exacerbar um problema que a gente já tinha, que era um problema de falta de verba, um problema de falta de preparo de alunos, professores e gestores. Claro que os profissionais da educação, nós vimos o grande valor deles nos dias atuais e a importância que cada professor tem, e o papel nobre, que é você passar um conhecimento, você estar com um aluno ali e ensinar aquele aluno o que é o que é português, o que é matemática, né? Os conteúdos que estão envolvidos ali no nosso currículo estadual e assim por diante. Então, na pandemia, a gente sentiu, infelizmente, eu como aluno, eu senti um distanciamento ainda maior desse conhecimento que, infelizmente, né, no Brasil, a gente sabe as disparidades que um aluno de escola pública tem com um aluno de escola particular e demais outros setores. Então, isso serviu para exacerbar. A escola que eu estou situada, ela teve, sim, muitas ações que eu creio que colaboraram para manter esses alunos unidos, né? Não só um conceito de busca ativa, de estar com aqueles alunos, chamar, conversar, tentar manter a gente perto, mesmo num momento tão difícil, né? Porque a pandemia, ela não foi apenas algo assim que moveu a economia, ela moveu o sentimento das pessoas, né? A gente acabou ficando com o nosso psicológico, com a nossa consciência um pouco fragilizado. Foram tantas mortes, né? Tantas declarações assim do próprio governo federal que nos deixaram assim chateados, falando, caramba, para onde eu olho, vou ter um ponto de esperança para continuar estudando? Será que vale a pena continuar estudando nesse momento? E é aí que a resposta é sem dúvidas, que apenas com a educação, sem dúvidas, uma educação de qualidade, a gente vai conseguir, né, viver esse momento difícil, passar por ele, se Deus o livre, acontecer momentos difíceis que a gente sabe que infelizmente a gente está sujeito a enfrentar. A educação, sem dúvidas, é o que vai fazer a sociedade ter uma consciência maior na hora de passar por esses momentos, como a questão da vacina que a gente sempre vem debatendo, esse retorno às aulas que vai estar acontecendo gradualmente agora, né? Nós não sabemos se vai voltar a ser obrigatório em setembro, assim por diante, mas a gente entende que essa passada de conhecimento, as atitudes que o governo tem, né, com as propostas, que a escola como um si, porque a gente sabe que cada aluninho ali, cada pessoa que a gente tem aquele bate-papo de falar, ei, vamos voltar aí, vamos continuar, né, é uma ação, porque às vezes você ter uma fala para milhões não é igual você ter uma fala para um, porque você movimenta aquele um e aquele um vai voltar para a escola com uma forma diferente, vai pensar de maneira diferente, né? E tá ali assiduamente. Eu acho que eu consegui pegar um pouquinho e responder um pouco do que você falou, mas aí você pode ir questionando que a gente vai estabelecendo esse diálogo. Maravilha, Felipe, maravilha. Eu acho que é isso, é o ponto de vista, o seu olhar como estudante está lá no dia a dia, no cotidiano da escola. Como é que é a relação aí desse diálogo, né, dentro da escola? Você, aí nesse período de pandemia, vocês começaram esse projeto do Grêmio antes, já em 2020 ou esse ano? Como é que aconteceu? Houve alguma eleição para esse Grêmio? Porque a gente sabe que existe uma coisa chamada gestão democrática, né, na legislação, na lei do ensino, mas, de certa forma, há muitas dificuldades, né, para se garantir isso no contexto escolar, né? Ainda há muita resistência por parte de algumas pessoas, o não entendimento dessa voz dos estudantes, a importância que eles têm desse olhar. E como é que tem sido lá no Catoni para vocês movimentar essa ação? O Grêmio lá da minha escola, ele foi fundado em 2013, então é um Grêmio que já está encaminhando para o... Logo, logo a gente já está passando aqui por uma década de Grêmio, né, que foi instituído. Então, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos várias ações na realidade, né? A gente sempre teve um apoio da gestão da escola, eu sou muito grato por isso, né? Porque a minha coordenadora, inclusive a Meire Cris, faço até agradecimento a ela que nesse momento ela sempre apoiou os grêmios estudantis e a gente sempre teve os processos eleitorais, como você disse, a gestão democrática dentro de uma escola, ela é sempre uma novidade, um desafio, mas foi dentro da escola que eu conheci política, que eu conheci a democracia, que eu falei, caramba, eu posso votar e ser eleito, né? E quando eu estava no 6º ano, eu falei assim, eu posso montar uma chapa? A minha coordenadora falou, você pode? Eu falei, não, eu não, será que eu posso? Eu sou muito pequeno, eu não tenho esse conhecimento. Então, é algo assim que os grêmios estudantis eles têm esse papel fundamental na vivência e na formação política do aluno, uma formação cidadã, porque é lá que você entende que você pode votar e ser votado, que você pode promover projetos, por mais simples que seja, mas que movimentem ali a comunidade que você está inserido, movimente sua sala,
os colegas, os familiares, né? E na minha escola, os profissionais da educação, os professores, os gestores, eles sempre tiveram contato direto com a gente. É uma escola que tem cerca de 690 alunos atualmente, então é uma escola pequena. Então, eu confesso para você que o nosso contato com a direção, né, com o diretor, o vice, o coordenador, os professores, sempre foi um contato mais direto. Então, sempre teve aquela conversa assim de, ó, o Grêmio Estudantil é isso, isso e isso. É claro que a gente tem as nossas dificuldades, que você passar isso para um aluno do sexto ano, geralmente não é passado da forma que deveria. A gente não tem políticas públicas, infelizmente, que promovam essa educação cidadã. Nós temos os conteúdos ali de história, geografia, ciências humanas que acabam abordando, sim, um pouco dessa questão, mas eu senti falta no meu ensino fundamental 2, né, do sexto ao nono ano, eu senti falta desse incentivo maior para você estar ali realmente, sabe, não só estar, mas você entender o porquê você está e qual que é a sua importância nisso? O que, que isso vai refletir lá na frente? Então, eu senti um pouquinho de falta dessa educação cidadã, né? Do que é uma Constituição, até eu fui descobrir o que era a Constituição brasileira no meu primeiro ano do ensino médio. Isso é um pouco complicado se a gente for, né, ver bem a sociedade que a gente está inserido no atual momento de pandemia e assim por diante, né? Mas o meu primeiro contato mesmo com a política foi na escola, e a gente, graças a Deus, assim, pelo menos no Catoni, eu sempre tive esse contato direto com gestores, professores, eles sempre deram esse incentivo que foi bem bacana para a gente. Você toca no ponto essencial, conhecer a Constituição brasileira, conhecer os direitos do cidadão, né? Esse acesso, você na escola com essa preocupação de compreender essa dinâmica também da política brasileira. Eu acredito que na sociedade no geral, né, a gente tem essa questão de falta de uma formação realmente política, não política partidária, porque a partir do cada um escolhe o seu e, enfim, de acordo com as suas convicções, mas conhecer esse universo, né, de se apropriar, porque estamos fazendo política o tempo inteiro, né? Exatamente. Nossos espaços de decisão, nossos espaços de tomadas de ações. Mas eu quero investigar mais, eu quero saber mais desse Grêmio. O que vocês fizeram aí nessa pandemia? O que vocês movimentaram? Eu vi uma foto sua no Grajaú Tem, com a galera, chamando atenção para vacina, né? Vacina, sim. A gente está num contexto de negacionismo, né? Crescente de uma parte da sociedade que não tem vergonha nenhuma para falar assim, olha, a Terra é plana, a vacina, você tomar vira jacaré, enfim. Uma galera aí que está tomando alguns espaços aí até na rede social, mas eu queria que você falasse um pouquinho das ações que vocês estão promovendo, o que vocês estão conseguindo fazer nesse momento, o que precisa de ajuda, né? Porque a escola, né, não está sozinha ali, precisa de apoio. Então, fala um pouquinho mais aí dessas ações aí do dia a dia, da rotina de vocês. Bom, na pandemia foi um momento bem complicado para o Grêmio Estudantil, porque a gente sempre lidou ali com aquele tete-a-tete, lidou com as crianças, com os adolescentes, então eram ações diferentes do que a gente teve que fazer, porque muitas vezes você ser gremista na pandemia era você produzir um vídeo, olhar para uma câmera e falar como se você estivesse falando para aqueles alunos em sala. E um dos desafios que você mencionou agora foi você ter que explicar e voltar, às vezes, não para os alunos, para os pais, para a comunidade, para os adultos, que é importante você se vacinar, que a Terra não é plana, que o mundo gira, que nós estamos em um sistema solar. Então, isso foi um desafio, porque eu falei, caramba, eu não estou explicando para o aluno, eu estou explicando para o pai. Né? E nós sabemos, claro, que nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes, né, essa nova geração, nós temos privilégios e também nós temos um novo contexto que está sendo inserido dessa questão da própria educação. Por mais que seja fragilizada, nós temos um índice maior de alunos que frequentam a escola, por mais que às vezes ocorra defasagens, mas quando eu ouvi muitos comentários, inclusive quando nós realizamos esse ato, na verdade, ali na passarela próximo ao Grajaú, sendo mais preciso, aqui perto do Terminal Varginha, no São Rafael, eu vi muitos comentários, li muitas coisas e falei assim, caramba, as pessoas não querem vacina, as pessoas não querem que a população se salve, porque foi como você mencionou no início da nossa reunião, nós temos cerca de 575 mil mortos pela Covid. Infelizmente, é uma doença que devastou o nosso país. Né? E nós vemos muitas falas e muitas falácias que são reverberadas aqui no nosso cotidiano de pessoas que insistem em dizer que a vacinação não é o correto, né? Daquela chamada
imunização de rebanho, que é expor as pessoas, elas não se vacinarem para contrair o vírus, por mais que seja comprovado, né, que infelizmente hoje o índice de jovens que estão morrendo por essa doença é muito alto. Então a ação do Grêmio Estudantil voltada para isso que a gente vem tendo é uma conscientização. Às vezes a gente comenta com os próprios integrantes e eles falam: precisa conscientizar sobre isso? Será que todo mundo não sabe? Não, não sabe. A gente tem que manter esse papel de conscientizar sobre a importância das coisas simples hoje em dia, que é você se vacinar, é manter os cuidados contra a Covid, é entender esse contexto de política, que às vezes você comentar sobre política dentro da escola, não é você falar, eu sou esquerdista, eu sou de direita, né? Por mais que todos nós temos o nosso viés político, todos nós temos as nossas crenças, mas falar de política é você entender a Constituição brasileira, é você entender os seus direitos, os seus deveres para com o outro, porque hoje em dia, você se vacinar, a gente não ajuda somente a nós ajudamos a todos ao nosso redor, né? A não reverberar esse vírus, a não propagar essa doença que infelizmente está, né, matando e desolando muitas famílias. Então, o papel do Grêmio Estudantil dentro das escolas é passar para os alunos, principalmente, que é o nosso foco, pois nós representamos os alunos da escola, mas fazer com que esses alunos se tornem uns, que vão passando para 1, para 2, para 3, para 4, né, e vão ali falando, ó, vamos se vacinar, ó, vamos continuar com os cuidados, ó, o pessoal da escola lá falou que a Constituição é isso, falou que nós temos direito a isso, que é um dever isso aqui. Então, é um papelzinho que a gente faz para vários uns, né, como a gente vê alguns comerciais, que vai reverberando e é um contato muito bacana que a gente tem, né? E é muito essencial nos dias de hoje. Eu acho que é algo que não só nós, como estudantes, mas a sociedade civil como um todo, tem que ter esse trabalho de conscientização. E como Grêmio Estudantil, eu acho que é o papel principal que a gente vem tendo nessa pandemia, essa conscientização aí. E esse diálogo está tranquilo com jovens? Você vê a mesma coisa, por exemplo, você vê adultos tendo determinadas posturas, né? De não acreditar, enfim, da questão da ciência em si, ser até contestada, né? E como é que está entre os jovens? Como é que está o diálogo com os jovens aí? Nesse momento que você está conversando com eles, falando, olha, da importância da vacina, da importância, né, desse momento da gente ter um aumento, né, nesse processo de vacinação. Como é que você está vendo aí o olhar desse jovem para questões políticas do dia a dia dele, do cotidiano, enfim? Olha, eu estava lendo recentemente um artigo que dizia que em maio de 2020, cerca de 20% dos jovens consideravam-se desmotivados para estudar, né? Esse número aumentou em setembro, chegou a 54%, né? É um índice que a gente está falando de dados, né, de números. Mas dentro da minha escola, essa questão política, né, de você conversar sobre política, de você falar antes mesmo da pandemia, sempre foi algo muito fragilizado. Infelizmente, sempre foi um tabu muito grande, né? Eu nunca entendi o porquê. Hoje em dia, eu creio que eu ainda estou caminhando, mas a maturidade que eu tenho hoje vê que não é um tabu você falar sobre política, não é um tabu você fazer uma crítica a uma pessoa que está te representando, porque se ela fez algo errado, se ela fez algo que você não concorda, você tem sim que rebater, tem que conversar, não de forma agressiva, né, xingando assim, porque esse não é o nosso papel dentro da escola. Mas antes mesmo da pandemia, sempre foi algo fragilizado você conversar sobre política, você conversar sobre cidadania, né? A cidadania a gente conversa diariamente, mas sempre foi, eu percebi que sempre foi um tabu, tanto para os professores, para os gestores, e isso foi passado para a gente, tipo, ó, não fala muito isso, ó, cuidado com esse tipo de fala, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim que deveria acontecer. Mas na pandemia, esse contato com os jovens, infelizmente, ele foi perdido. Como eu mencionei, as nossas principais ações foram fazer vídeos, né? A gente produzia um vídeo e compartilhava em todos os grupos da sala, visando atingir o maior número de pessoas, para que elas conseguissem assistir, entender o tema que fosse debatido ali, que fosse conversado. Nós realizamos também algumas palestras, né, sobre saúde mental, porque foi um tema muito debatido e conversado nessa pandemia, pois eu acho que todos nós, infelizmente, saímos com algumas sequelas desse período pós, né, e ainda estamos passando por essa pandemia, e também palestras como de mercado de trabalho. E em todas estas, eu percebia que os jovens, eles estavam, de verdade, desmotivados e não querendo conversar sobre o cenário político atual, né, que a gente sabe que é uma necessidade, né, igual a gente não basta você não ser negacionista, né? Nós temos que ser anti-negacionistas, né? Porque você apenas fala, tudo bem, eu não concordo. Mas você tem que falar, não, eu não concordo, isso não é bacana, e passar para as outras pessoas, né? Qual que é o correto, porque a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de ciência,
né? Então, o correto ele já está ali exacerbado. Mas esse contato mesmo com os jovens, infelizmente, ele foi um pouco fragilizado, viu, Marcelo? Inclusive, a gente tem que pensar em estratégias, né? Nós temos alguns projetos aí, eu estou até pensando em um projeto sobre uma educação cidadã mesmo, que a gente pode promover dentro das escolas, uma conversa sobre, como a gente falou, sobre política, mas não política partidária, política mesmo no dia a dia. Né? E a gente tem que mesmo chamar a comunidade, chamar os jovens para esse assunto que acho que até hoje, infelizmente, é um tabu.